que abram suas Bíblias, ou quem tiver no telemóvel, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 9. Vamos ver quem acha primeiro, quem tem a Bíblia ou quem tem o telemóvel, né? O telemóvel fica mais fácil, né? O tema da mensagem que eu quero conversar com os irmãos nessa tarde, a nossa reflexão, é a inclinação da carne versus a inclinação do Espírito. O apóstolo Paulo trata desse tema, ele diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Irmãos, a palavra-chave desse texto é inclinação. Esta palavra se repete aqui 4 vezes e pelo menos uma vez ela fica subentendida. Inclinação é o que ocupa o nosso pensamento e rege a nossa vida. É para onde apontamos, é o lugar onde estão as nossas prioridades e valores, né? Essa é a nossa inclinação. A inclinação de uma pessoa domina o coração da pessoa e determina o comportamento e estilo de vida dessa pessoa. O texto que nós lemos fala de 2 tipos de inclinação. Primeiro, a inclinação da carne, que é aquela em que a pessoa busca prioritariamente a satisfação pessoal. É um estilo de vida egoísta, centrado em si mesmo, que se resume no aqui e agora e onde não há nenhuma preocupação real em agradar a Deus. Inclusive, se em algum momento chega a buscar a Deus, os que têm esse tipo de inclinação buscam a Deus não para agradar a Deus, mas para agradar a si próprio. O interesse está naquilo que podem receber de Deus, na sua satisfação pessoal, no seu próprio deleite. Inclusive, Tiago trata disso na sua carta, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, sabem o que mais me apavora nesse texto? É que Tiago está a escrever a crentes, ou pelo menos a membros de igreja. Essa epístola de Tiago foi para a igreja, não foi para incrédulos, não foi para pessoas de vida mundana, para pessoas de igreja. Irmãos, isso me apavora porque indica que na igreja pode haver crentes carnais.
Pessoas que estão na igreja, mas a inclinação é para a carne. Observa que essas pessoas cobiçavam, eram invejosos, combatiam, guerreavam, estavam sempre em conflitos. Esta é uma situação trágica para a igreja. Todavia, irmãos, é ainda pior para os que têm essa inclinação. No versículo 6, Paulo diz que a inclinação da carne é morte. No versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. No versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, a boa notícia é que esse não é o nosso caso. Não é o meu caso, não é o seu caso. Nós que pela graça de Deus e mediante a fé recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. É o que Paulo diz no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Abrindo um parênteses aqui, irmão, isso aqui derruba o ensino pentecostal da segunda bênção, que a pessoa primeiro recebe a bênção da salvação, mas depois de vários exercícios espirituais, jejuns, orações, a pessoa então vai receber a segunda bênção, que é o Espírito Santo. Mas Paulo deixa claro, quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não pertence a ele. Agora, irmãos, devemos observar que Paulo aqui está a referir-se a crentes de verdade, a crentes que têm o Espírito, a verdadeiros cristãos que receberam o Espírito Santo quando creram e foram transformados pela ação do Espírito Santo. Inclusive, o próprio Paulo faz essa observação ao dizer: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, Paulo está a dizer: se é que sois cristãos de verdade, se realmente tiveram uma real experiência de conversão e o Espírito Santo entrou em vós para produzir mudança em vossas vidas. Irmãos, aqui Paulo então está a convidar-nos a fazer uma reflexão, que reflitam na sua condição para saber se são verdadeiros cristãos. E o que podemos entender aqui é que a maneira de avaliarmos se realmente temos o Espírito de Cristo em nós, que nos autentica como cristãos, é através de perceber qual é a inclinação do nosso coração. Qual a inclinação? Se é uma inclinação carnal ou espiritual. Ah, pastor, reconheço que tenho o meu coração mais inclinado para as coisas da carne. Isso quer dizer que não sou um cristão de verdade? Pode ser que não sejas. És membro da igreja, mas não és cristão. Nasceste num lar evangélico, vieste à igreja por algum outro interesse que não seja uma conversão genuína. Mas existe outra hipótese, a hipótese de seres crente, cristão, mas não teres crucificado totalmente a carne. Eu me arrisco a dizer que nas nossas igrejas está cheio de gente assim. É crente, mas não crucificou totalmente a carne. Na carta aos Gálatas, Paulo trata do mesmo tema,
e fala da crucificação da carne. Lá em Gálatas 5:24 ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram. Então é uma ação que deve ser feita pelos que são de Cristo. Os que são de Cristo crucificam e crucificaram. É uma ação que deve ser feita por aqueles que se converteram a Cristo e passaram a ser propriedade de Cristo. Mas o que significa crucificar a carne? Logicamente não é literal, não vou colocar-me numa cruz. É renunciar ao pecado, à inclinação carnal, deixar de lado todo o desejo e inclinação carnal, tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é algo que precisamos fazer. Os que são de Cristo fazem isso, crucificam a carne. Agora, irmãos, para isso, primeiramente temos que reconhecer que ainda não somos perfeitos. Porque se eu coloco na defensiva, dizer, não, isso não é comigo, aí é difícil. Então, preciso reconhecer que ainda não sou perfeito. Só seremos na glorificação. João diz isso, ainda não somos o que devemos ser, mas quando ele se manifestar, o veremos face a face, então seremos semelhantes a ele na glorificação. Por enquanto, não. Mas enquanto, irmãos, isso não acontece, cada um de nós exibe nesta vida um grau maior ou menor de carnalidade em nossas atitudes, egoísmo, cobiça, inveja, maledicência, imoralidade, espírito contencioso, ira, orgulho, soberba, más conversações. Tudo que é carnalidade no sentido ético e moral, todos nós ainda exibimos em grau maior ou em grau menor. E precisamos então crucificar essas coisas. Como crucificamos? Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo que nos ajuda a crucificar a carne. E de que maneira nós recebemos a ajuda do Espírito Santo? De que maneira prática? Paulo responde lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o segredo é esse, andar em espírito. Andar em espírito significa submeter-se ao Espírito Santo, permitir que ele tenha o controle da nossa vida e seguir as suas orientações. Irmãos, uma das funções do Espírito Santo em nós é convencer-nos do pecado. Eu sei que isso acontece com os irmãos, porque comigo acontece um montão. Quando eu faço algo errado, algo que não está bem, logo na minha consciência aqui, eu escuto uma vozinha lá falar. Eu quero desviar da voz, quero fugir da voz, mas ela está lá a falar. O Espírito Santo, ele fala a nossa consciência, ele fala ao nosso coração quando estamos a realizar alguma obra má, alguma obra da carne. Se isso não acontece contigo, meu irmão, aí sim eu vou dizer, não é de Cristo. Porque quem é de Cristo, o Espírito Santo fala. E nesse momento, o que tenho que fazer? Não desprezar o toque do Espírito Santo, e muitas vezes fazemos isso. A convicção que o Espírito Santo me dá de pecado, ou de determinada obra da carne, deve levar-me aos pés de Cristo, em arrependimento sincero e genuíno.
Isso é o que faz um verdadeiro cristão que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não quer dizer que jamais terás atitudes carnais, mas o cristão não se conforma com essas atitudes. Quando incomodado pelo Espírito, ao invés de resistir à voz do Espírito que fala a sua consciência, o crente busca a Cristo em arrependimento sincero para que perdoe seu pecado e lhe purifique. É o que devemos fazer, é o que diz lá 1 João, capítulo 1, perdão, irmãos, é versículo 9, não é versículo 7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de toda carnalidade. Ele não só perdoa, mas através da obra do Espírito Santo também nos purifica, quando confessamos, quando admitimos, quando reconhecemos e levamos ao Senhor o pecado, a dificuldade, a carnalidade. Isso é o que faz um verdadeiro cristão. Não se conforma com o pecado, com a carnalidade que ainda há nele, mas o cristão ele é sensível ao agir do Espírito Santo na sua vida e com a ajuda do Espírito procura renunciar toda a obra da carne. Se não faz isso, então não sei se posso dizer que é um verdadeiro cristão. Irmãos, para concluir, o que temos aqui nesse texto é que um dos dois pode ser o nosso estilo de vida. Podemos viver segundo um estilo carnal, a ter inclinações carnais, que busca prioritariamente a satisfação pessoal, ou podemos ter um estilo de vida espiritual, a ter inclinações espirituais. Esse deve ser o estilo de vida de todo verdadeiro cristão que quer agradar a Deus. Porque um estilo de vida carnal é uma vida de inimizade com Deus. Por outro lado, um estilo de vida espiritual, consequência da inclinação do Espírito, tem como maravilhoso resultado uma vida que agrada a Deus. Eu quero terminar com essa pergunta: para que lado estás a inclinar o teu coração? Que tipo de vida ou que estilo de vida tens procurado viver? Uma vida inclinada para as coisas da carne, onde buscas prioritariamente o que te interessa ou apetece, e cujo resultado é uma vida que não pode agradar a Deus? Se é assim, precisas arrepender-te e pedir a Cristo que te purifique, porque esse estilo de vida não é coerente com o que deve ser a vida de um verdadeiro cristão. Então, que escolhas ter um estilo de vida compatível com o coração inclinado para as coisas do Espírito, sensível à voz do Espírito Santo, cuja principal preocupação seja viver para agradar a Deus. E eu quero terminar com esses dois textos bíblicos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.
Querido Pai, obrigado por Tua palavra tão boa, Senhor, que nem sempre é doce como mel, mas muitas vezes é necessária. Eu quero nesse momento, ó Pai, pedir Tua misericórdia, graça, para que o Senhor nos ajude a renunciar toda a inclinação da carne, ó Pai. Que tenhamos a nossa mente, o nosso coração inclinados ao Espírito e que sejamos, Senhor, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que sempre que o Teu Espírito indicar que estamos a dar um mau passo, a ter atitudes que não são coerentes com quem anda no Espírito, que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito e que possamos buscar em Ti o perdão, a força e o poder para vivermos e andarmos realmente no Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém.